A paz do Senhor, uma boa noite, glorificado seja o nome de Deus. Mais uma vez nós estamos aqui para continuar, com esse mês de janeiro, que é o mês da sabedoria. Nós estamos fazendo o mês de janeiro, acompanhando todo o livro aí de Provérbios, Esse livro de Provérbios nós começamos aí no dia 1º de janeiro, nós estamos indo aí em todo o livro de Provérbios do 1 até o 31, Então, diante disso, hoje, dia 30 de janeiro, nós vamos acompanhar Provérbios, capítulo 30. Eu vou dar aí 5 minutos para você poder se organizar, para você compartilhar nos grupos, você compartilhar com um amigo, com um familiar, tá? Com aí quem você acha que pode ser edificado por essa palavra. Você também pode compartilhar tanto para os cristãos quanto quem não é crente, para que possa receber uma palavra da parte do Senhor e conhecer um pouco mais da Bíblia, tá? Nossa intenção aqui, você que está chegando aqui na Escola Bíblica Casa de Zadok, nós somos uma escola bíblica, tá? Totalmente gratuita. Nosso projeto, ele vem da parte do Senhor, é para a honra e glória de Deus, no qual nós disponibilizamos o nosso tempo, disponibilizamos os estudos, palavras, seminários, apostilas, tudo que se refere a estudo bíblico, totalmente gratuito. Então, a única coisa que nós pedimos é que tudo que você vê de material da Escola Bíblica Casa de Zadok, você pode utilizar de forma gratuita também. Então, se você quiser pegar algum estudo nosso, algum vídeo para ministrar, apostila, se você tiver algum tema que você quer pedir, que você quer sugerir, você pode entrar em contato conosco através do WhatsApp, através das redes sociais, e você pode solicitar pra gente um tema, tá? Nós estamos aí disponibilizando um corpo de obreiros, são pessoas que fazem parte desse projeto também, que nos ajuda aí tanto em oração quanto também a formalizar esses estudos, tá bom? Se você também é uma pessoa que está precisando de oração, está precisando, da parte do Senhor de uma resposta, ou quer receber uma oração, quer conhecer mais da parte do Senhor, você também pode entrar em contato conosco que nós estaremos orando pela sua vida, tá bom? Mas, diante disso, nós não somos uma igreja, tá? Nós somos homens e mulheres servos de Deus que creem nos dons, creem no Espírito Santo e por isso, crendo na palavra de Deus, nós estamos praticando o que a Bíblia nos ensina a fazer, ensinar, estudar uns com os outros, guardar a palavra de Deus no nosso coração, para que isso possa transformar a nossa vida e permitir que nós venhamos ter a vida eterna, E diante disso, dado todos os avisos, amanhã nós teremos uma live muito especial, o encerramento do mês de janeiro, que é o encerramento com Provérbios 31. Desde já, eu quero que você, se de forma de agradecimento, você queira nos agradecer de alguma forma, você que foi edificado, que Deus transformou a sua vida, a sua mente, o seu coração nesse mês de janeiro, se você aceitou Jesus Cristo ou renovou sua aliança, que você possa convidar pelo menos 2 ou 3 pessoas para estar aqui com você amanhã nessa live de encerramento do Provérbios 31. A melhor forma que você pode nos agradecer é compartilhando a mensagem de Deus com mais pessoas, tá bom? Então fica aí todos os nossos avisos, estamos em oração a respeito do mês de fevereiro, para que a gente, direcionado por Deus, continue com esse trabalho das lives todos os dias, estudando outros livros da Bíblia e também com um projeto que a gente quer trazer para vocês de um seminário aí na semana do Carnaval, tá? Então, se tudo der certo, na semana do Carnaval nós teremos um seminário bíblico muito bom. Fora esses avisos, você que já nos acompanha há algum tempo, você sabe que você pode separar o seu caderno, Eu sempre faço algumas anotações de estudo bíblico antes. Você separa a Bíblia da sua preferência, tá? Hoje, como eu vou estar ministrando o estudo, eu vou trazer na linguagem de hoje, tá? Na Bíblia da linguagem de hoje. Mas você separa o seu caderno, separa a sua caneta, abra a sua Bíblia para que nós possamos estar estudando a palavra de Deus. Lembrando, eu gosto muito de trazer isso aqui para vocês, que este livro, um dos livros, segundo aí as estatísticas, o livro mais vendido do mundo,
né? Mas ele é o livro também muito pouco lido, né? Muito pouco ensinado de fato o que a Bíblia quer dizer. Então, esse livro, como eu sempre falo para vocês, é só um livro se não tiver a presença do Espírito Santo, se não tiver Deus para nos dar discernimento, sabedoria, para que a gente possa ler e entender aquilo que estamos lendo. Então, sempre que você for começar o estudo bíblico, antes de qualquer coisa, você vai orar. Você vai orar a Deus para saber, né, pedir a Deus esse discernimento e essa sabedoria, tá bom? Dentre essas coisas, antes da gente orar, né, eu vou compartilhar aqui com vocês. Deixa eu dar uma olhada, a pastora Nayara vai acompanhar vocês hoje aí pelos comentários. Eu vou pedir para a pastora Nayara colocar aí o nosso telefone, né, para aqueles que querem fazer alguma sugestão, alguma orientação, tá bom? Certo? Então, curva a sua cabeça, vamos orar por um instante. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, muito obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia. Senhor, mais uma vez nós estamos aqui, Pai. Mas de nada adianta estar estudando a tua palavra se não houver a tua presença. Por isso, Espírito Santo, que o Senhor possa se fazer presente neste lugar. Pai, nos ensina, nos ajuda, Pai. Abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos para conseguir entender a tua palavra. Pai, abre o nosso coração para que possamos guardar os teus mandamentos no nosso coração. Mas principalmente, Senhor, que nós possamos nos arrepender dos nossos erros, dos nossos pecados e das nossas falhas. Senhor, se há alguém nesse estudo, Pai, que precisa, meu Deus e meu Pai, mudar os caminhos, que precisa transformar a mente e o coração, porque eu preciso, Senhor, eu preciso de Ti todos os dias. Não existe um dia, Pai, que eu não precise da Tua misericórdia e da Tua graça. Senhor, que não haja nenhum impedimento, Pai. Tudo aquilo contrário, Senhor, a Tua palavra que quer impedir, que quer atrapalhar, que quer distrair, nesse momento não tenha poder e não tenha autonomia, pelo poder do sangue de Jesus. Pai, nos ajuda, Senhor, e nos guia. Enquanto tiver, meu Deus e meu Pai, a ministração desse estudo, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa libertar e que o Senhor possa continuar transformando os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém? Então é isso. Que enquanto nós estivermos estudando, que o Espírito Santo possa falar grandemente no seu e no meu coração, tá bom? Vamos começar a leitura de Provérbios capítulo 30, né? É o título de algumas bíblias, né? Você vai ter aí, se a sua bíblia possui títulos, ele vai estar destacando que essas palavras do capítulo 30 são as palavras de Agur, tá? São as palavras de Agur. Agur, não se sabe, né, quem foi ele começa o capítulo falando que ele é Agur, filho de Jaqué, e não se sabe especificamente, não foi localizado, né, quem seria esse Jaqué, né? Alguns estudiosos, né, acham que provavelmente Agur tenha sido um dos sábios na época de Salomão, mas também não há uma confirmação específica em relação a isso, né? E dentro disso, o que eu acho bonito da Bíblia é que existem coisas que Deus ele não vai dar muito detalhe, ele não vai explicar. Existem pessoas que vão aparecer num versículo especificamente e também não vai ter muita explicação sobre ele. Por quê, irmãos? Porque aquilo que a Bíblia explica de Gênesis a Apocalipse, aquele que é o centro da Bíblia, aquele que é a base da Bíblia e aquele que tem que ser destacado é Jesus, é Deus acima de todas as coisas. Então a parte humana, a nossa contribuição, ela vem principalmente para mostrar o tanto que nós somos incapazes, o tanto que nós somos falhos, o tanto que Deus é misericordioso conosco, o quanto nós erramos, o quanto nós somos, né, oscilamos, né, às vezes estamos muito bem, às vezes estamos muito mal. Então o ser humano ele é dessa maneira. Então a Bíblia ela procura exaltar isso, né? Dentro disso, outra coisa interessante que nós vamos observar nesse capítulo 30 é que depois de mais de 1000 anos, né, o apóstolo Paulo ele vai trazer, né, a mesma conclusão que o Agur vai trazer nesse capítulo 30, né, lá em 1 Timóteo, né, capítulo 1, versículo 16, ele vai trazer a mesma conclusão em relação ao Espírito Santo, né, aí já com o Espírito Santo. Então, desde a antiguidade, nós vemos, né, ali em Provérbios, é muito destacado isso,
os ditados, os exemplos e metáforas, figuras de linguagem, para que eu e você consiga entender a Bíblia. Eu já tinha destacado em algum dos estudos que nós fizemos essa observação do tanto que eu acho bonito. Deus, ele consegue se diminuir, ele consegue se simplificar, porque Deus, a magnitude que nós vemos Deus em toda a história, né, da humanidade, nós vemos que ele se diminui para que nós possamos conseguir entender, né? Ele faz questão de explicar as coisas básicas para a gente, em relação a quem somos, em relação a quem é Deus, em relação à salvação, em relação às consequências das atitudes. Então Deus, ele permite que os homens e mulheres de Deus, principalmente da época da Bíblia, façam esses registros, irmãos. Por quê? Porque se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, eu e você poderíamos pensar também, né, como que se esses homens não tivessem registrado esse compilado de informações e não tivesse sido guardado os papiros, se não tivesse sido copiado, né, tantas vezes e passado de geração em geração, as pessoas não tivessem guardado isso, o tanto que seria difícil, né, e sem um caminho para prosseguir, se não fosse a luz do Senhor, se não fosse a luz da palavra, né? A Bíblia vai falar que a palavra de Deus é luz para o nosso caminho, né? A Bíblia é o nosso manual. Então, desde já, eu quero compartilhar com vocês que conhecer a Deus é justamente isso. É estudar a Bíblia e é trazer a Bíblia para dentro do seu coração, através de orações, através de uma vida com Deus, através de atitudes. Deus, ele vai se revelando para mim, para você, de maneiras individuais, né, de maneiras muito específicas. E aí nós vamos começar aqui no capítulo 30, versículo 1, dizendo assim: são estas as palavras solenes de Agur, filho de Jaque. Eu vou ler com você do 1 até o 4, tá? Deus não está comigo, ele diz assim: Deus não está comigo, estou desamparado. 2. Sou mais animal do que gente, não tenho a inteligência que um ser humano deve ter. 3. Nunca aprendi a ser sábio e não conheço a Deus. 4. Quem já sabe tudo a respeito do céu? Aí ele começa a fazer indagações. Quem já pegou o vento com as mãos? Quem já embrulhou a água num pano? Quem já marcou os limites da terra? Você sabe quem é ele e quem é o filho dele? E aí nós vamos ver um destaque, né? Um reconhecimento das limitações do ser humano, né? E da grandeza que Deus é. E isso, irmãos, nós vemos em Jó, né? Nós vemos em Paulo, nós vemos em todo aquele que tem um contato com Deus, um contato com o Espírito Santo. Ele conhece, aí nós brincamos muito em algumas lives com essa frase, mas eu gosto muito dela. É como se a gente se colocasse no nosso lugar, a gente tivesse um choque de realidade quando nós temos o contato com o Espírito Santo, contato com Deus, porque nós acabamos fazendo reflexões do tanto de quem nós somos realmente e quem Ele é, né? Aqui nós poderíamos observar, por exemplo, indagações assim: eu e você não temos como segurar, né, a prender a água, embrulhar a água, né? Nós não temos como pegar o vento com as mãos, nós não temos como dar vida, o fôlego de vida. Eu e você, por mais que nós venhamos amar uma pessoa, né, nós não conseguimos evitar o fim dela. Por mais que eu e você ame muito uma mãe, um pai, um filho, né, nós não conseguimos impedir nem o início da vida e nem o fim da vida. Se você tem uma mulher, né, que está grávida e ela está ali no final da gestação, por mais que você queira impedir, é impossível, né, você impedir que o bebê saia, né, que ela entre em trabalho de parto, né, que aconteça ali esse momento do nascimento, assim como você também é incapaz de impedir que termine uma vida. Então, ele começa já a fazer essas reflexões, e aí eu coloco a observação no último versículo, que ele fala assim: sabe quem é ele e quem é o filho dele, né? Durante muitas histórias bíblicas do Antigo Testamento, nós vamos ver referências a Jesus, nós vamos ver promessas, nós vamos ver aí sempre refletindo, né, que ele virá,
né? Que as pessoas não sabem quem é ele, mas ele virá. As pessoas não sabem quando exatamente, mas ele virá. Então há sempre essa certeza absoluta de que Jesus viria. E ele começa muito reflexivo, né? Falando assim: sou mais animal do que gente. Aqui nessa versão ele fala que não tem inteligência. Em outras versões, na sua versão, pode estar assim: eu não tenho sabedoria, né? Eu não consegui ser uma pessoa sábia e não conheci a Deus. Então ele está reconhecendo que sem Deus ele está desamparado, sem Deus ele não é nada, que ele não consegue fazer coisas muito simples e que só Deus, né, tem o domínio de todas as coisas. E aí nós vamos ler do versículo 5 e 6, ele vai dizer bem assim: 5 e 6 ele diz: tudo que Deus diz é verdade. Ele é como um escudo para todos os que procuram a sua proteção. 6. Nunca declare que Deus disse alguma coisa que de fato ele não disse. Se você fizer isso, ele o corrigirá e mostrará que você é mentiroso. Então, no versículo 5 e 6, ele vai deixar claro para mim e para você a pureza da palavra e o fato da gente não acrescentar nada na palavra. Uma das coisas muito bonitas é que ele fala: olha, Deus ele é verdade. Deus, quando ele promete, ele cumpre. Deus, quando ele diz algo, é porque ele conhece o íntimo do meu e do seu coração. E aí ele vai dizendo: olha, ele é um escudo, né, para todo aquele que procura a sua proteção. E é interessante que ele vai destacar, né, ao mesmo tempo que ele vai falar: olha, eu estou desamparado, né, eu não consigo, eu não dei conta de ser uma pessoa sábia, né, ele vai dizer: olha, Deus não está comigo. E logo em seguida ele vai dizer: olha, mas Deus, ele é um escudo, né, que protege quem procura. Então, ao mesmo tempo, ele reflete que eu e você, se estamos na situação que estamos, talvez não tenhamos procurado a proteção de Deus, não tenhamos procurado Deus de verdade. Às vezes eu não procurei o escudo, não me protegi debaixo da mão de Deus, e por isso eu estou desamparado, e por isso eu não conheço a Deus, e por isso eu não tenho sabedoria, eu não tenho prudência, né? Se eu e você estamos agindo de maneira sem pensar, se eu e você não nos preocupamos com o dia de amanhã, não nos preocupamos com os nossos atos, né? Provérbios ele destaca muito isso, né? A sabedoria de Deus, ela faz eu e você não se misturar, né, com os pecados, com o adultério, com mexericos, com fofocas, não ser a mulher briguenta. E ele vai dando vários exemplos, né, do que Deus ama, do que Deus odeia. E aí Deus vai falar sobre o orgulho, né, Deus vai falar sobre a falta de misericórdia. Então, se falta isso em nós, né, a Gu vai fazer essa reflexão: se eu cheguei até aqui sem isso, sem essa sabedoria, sem essa prudência, é porque eu não procurei a Deus. Se eu procurar, ele dá uma proteção para mim e para você. Nós citamos em alguma das lives aqui a respeito disso, de que aquele que anda em Deus, anda com Deus, né, ele tem a proteção de Deus. Então, aquilo que é muito pregado a respeito de setas, de retaliação, disso e daquilo, isso não existe, né? Porque existe na vida daquela pessoa que diz que caminha com Deus, mas ele está cometendo coisas contra Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, a minha Bíblia e a sua Bíblia, vai dizer que o inimigo, ele entra sem pedir, mas se há espaço, ele toma aquele espaço para ele. Então, o tipo de legalidade que eu e você damos é que ele vem tomar, sem permissão nenhuma. Deus, ele pede para entrar, ele bate a porta, ele pede para entrar, para fazer parte da sua vida. Ele vem quando ele é procurado, quando ele é convidado. Né? A Gu vai falar isso: olha, aqueles que procuram, ele é como um escudo, como uma proteção. Então, o que é essa procura, irmãos? Na minha vida e na sua, que aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, essa procura ela é diária. Essa procura ela é de manhã, quando você acorda, os seus pensamentos vão em Deus. Senhor, eu coloco esse dia diante da tua presença, perdoa os meus pecados, toma, Pai, as decisões que eu vou tomar importante, que antes de eu resolver qualquer coisa eu consiga lembrar de pedir, né, a orientação do Senhor, que eu possa, meu Deus, meu Pai, ter sabedoria, ter discernimento. Não me deixe, Senhor, cair, né, em armadilhas
que o inimigo vem colocar, me dá sabedoria para isso, coloca as pessoas certas no meu caminho hoje. Então, quando nós procuramos Deus no início do nosso dia, no início das nossas decisões, no início do nosso namoro, no início do nosso casamento, nós estamos trazendo uma proteção. E aí é muito interessante que uma das pessoas que acompanha aqui a nossa live, eu não sei se você está nos assistindo, mas ela fez uma pergunta muito interessante. Eu compartilhei, né, que eu era de uma congregação que tinha o costume de orar para poder namorar. Antes de tocar na mão, antes de ter qualquer coisa, você se interessava por uma pessoa e você orava durante um ano para aquele namoro, né? Olha, eu vou namorar com essa pessoa, você já determinava, né? Assim, eu vou namorar com essa pessoa, já abençoou o namoro, o casamento, e a gente ia listando aquilo que nós queríamos que Deus abençoasse. E aí eu compartilhei e falei, olha, eu fiz tudo conforme a igreja manda, né? Eu namorei, eu noivei, eu casei e fui fazendo conforme acreditava-se. E mesmo assim deu errado. E aí a pessoa fez a seguinte pergunta: e agora, pastora? Né? Eu fiz tudo aquilo que manda o figurino e mesmo assim deu errado. Como que pode? Não houve uma proteção, Deus não falou. Irmãos, o maior problema que nós temos, principalmente quem cresce na igreja ou quem está há muitos anos dentro da igreja, muitas das vezes nós perguntamos algo para Deus, nós colocamos um projeto diante de Deus, mas nós não esperamos pela resposta. Deus, ele é capaz, sim, né, de saber o presente, o passado, o futuro, e ele se comunica através de pessoas que têm dom. E nisso, pessoas que têm dom, irmãos, eles são pessoas servos e servas de Deus que têm frutos do Espírito Santo. Você vai ver uma pessoa mansa, você vai ver uma pessoa que não xinga, não grita, não traz confusão, uma pessoa que vai ter referências do Espírito Santo nela. E por isso, se você coloca um projeto em oração, a pergunta certa é: Senhor, o Senhor está nisso, né? É o seu planejamento para a minha vida? Posso seguir, né? Posso me casar? Posso namorar? E você possa fazer esse projeto? O Senhor está comigo nesse projeto? E enquanto o Senhor não responder, você aguardar essas decisões. Foi um dos maiores erros que eu cometi na minha vida, né? Hoje eu tenho filhos maravilhosos, graças a Deus, pela graça e misericórdia de Deus, mas foi erros que eu cometi não só em relação ao casamento, mas também em várias outras situações, por não saber ouvir a voz de Deus. Esse era a maior... eu brinco muito com a pastora Nayara, com vocês aqui na live, o maior analfabetismo bíblico, né? Sabe aquela pessoa que é analfabeta em Deus, né? Você não sabe ouvir a voz de Deus, você não sabe ler a Bíblia, você não sabe orar, você não sabe, você depende que as pessoas falem pra você, mas você não desenvolveu um relacionamento com Deus. É uma das coisas que a igreja primitiva perdeu muito nos passados anos, né? Para hoje, né? A igreja que chegou hoje, ela é muito deficiente nisso, né? Por quê? Porque é pouco ensinado para mim, para você, a ter um relacionamento com Cristo. Quando Jesus Cristo vem como Senhor e Salvador, ele ensina os discípulos a ter um relacionamento com Deus. Quando os discípulos eles vão pregando o Evangelho, eles vão abrindo as casas de estudo, né, as casas de oração, porque na época não eram esses templos enormes, eram em casas que as pessoas cultuavam ao Senhor. E eu acho isso sensacional, irmãos, porque mostra que a intenção de Jesus sempre foi o relacionamento íntimo, né? Estar na sua casa, estar na minha casa. Eu não sou contra, né, os templos, as igrejas e tudo, mas eu creio que o Evangelho ele não pode perder essa essência. Você que é cristão, você que é obreiro da casa do Senhor, você que está conhecendo o Evangelho agora, a igreja ela não pode perder essa essência de cultuar ao Senhor em casa. Cultue, separe um dia na semana, seja na segunda, seja na sexta, seja na quarta. Separe um dia na semana para, junto com os seus filhos, cultuar o nome de Deus, ler um capítulo da Bíblia, conversar com os seus filhos a respeito de Bíblia, porque Jesus ele deixa esse princípio de que ele quer um relacionamento comigo e com você. Ele não quer ser distante. E aí ele vai falar: olha, não declare que Deus disse alguma coisa que ele não disse. Se você fizer isso, ele te corrigirá. Então, é uma das coisas mais abomináveis, irmãos, é você usar o nome de Deus para dizer algo que Deus não está dizendo. Então, quando nós aprendemos a estudar a Bíblia,
nós aprendemos a orar, nós aprendemos em relação ao Espírito Santo, eu e você desenvolvemos um temor do Senhor. Eu e você aprendemos a respeitar Deus, porque nós começamos a entender, né? Nós nunca vamos entender completamente Deus, irmãos, mas nós começamos a entender a magnitude e o poder dele. Nós sabemos que Deus, com um piscar de olhos, pode dar uma vida e tirar uma vida. Nós sabemos que Deus pode curar, Deus pode libertar, pode transformar, pode socorrer uma pessoa, né? Pode ter misericórdia, mas ele também pode ser justiça. Então, não é que Deus ele é mau, irmãos. Ele é fiel à palavra e aos princípios que ele deixou escrito. E graças a Deus, ele é misericordioso para nos perdoar, né, de coisas que às vezes nós cometemos por inocência, por não saber. Né? Aquela frase, perdoa, Pai, porque eles não sabem o que eles fazem. Porque se eu e você for anotar durante o dia tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós fizemos no passado contra Deus, né, por não conhecer a Bíblia. Então, mas existem, como existe o pecado que não tem perdão, que é o pecado contra o Espírito Santo, é justamente um deles você falar algo que Deus não está falando. Né? Então, tome muito cuidado. Você que porventura está emprestando a sua boca para dizer que é Deus que está falando, é Deus que está profetizando, é Deus que está mandando alguma coisa. Às vezes é só o seu achismo, irmão, às vezes é só a sua opinião. E isso é muito sério. Por quê? Porque pode-se naquele instante, né, pode-se até a pessoa ser enganada, iludida, mas a palavra ela vai dizer que Deus, ele corrige, ele vê isso. Em algum momento, né, você acaba caindo na própria cova que você fez, né, o próprio buraco que você começou a abrir. E isso é muito sério, irmãos, porque existem situações, né, que homens e mulheres de Deus nós oramos, temos que orar para saber de situações. Às vezes a pessoa chega fazendo mal vítima, né? A pessoa chega fazendo mal vítima. Às vezes a pessoa fala assim: tô passando fome, tô passando necessidade, alguém não me ajudou, né? Perdi o emprego, irmão, aconteceu isso, aconteceu aquilo, o meu filho, ele tá assim, o meu filho não quer saber de mim, né? O meu esposo foi embora de casa. Às vezes acontecem situações que as pessoas elas chegam para falar para você, mas a história nem sempre é daquele jeito. Às vezes é a mão de Deus, às vezes é a própria consequência do que a pessoa fez. Então é importante, através da oração, pessoas que têm dom, né? Deus ele consegue mostrar, irmãos, quando é a mão de Deus que está pesando para aquela pessoa, para consertar a pessoa. Eu acho isso magnífico, porque Deus ele não faz algo, irmãos, ele não mostra algo para quem tem dom a fim de humilhar, a fim de envergonhar, a fim de matar uma alma. Deus ele faz isso para que eu e você se arrependa, para que eu e você se conserte, para que eu e você mude a trajetória, né? Para que eu e você se corrija. Continuando aqui, ele vai do versículo 7 ao 9, né? Como uma oração, tá? Ele vai dizendo assim: eu te peço, ó Deus, que me dês duas coisas antes de eu morrer. 8. Não me deixes mentir e não me deixes ficar nem rico nem pobre. Dá-me somente o alimento que preciso para viver. Porque se eu tiver mais do que o necessário, poderei dizer que não preciso de ti. E se eu ficar pobre, poderei roubar, e assim envergonharei o teu nome, ó meu Deus. E aí é uma das orações mais bonitas que eu já vi na Bíblia. Por quê? Porque ele vai dizer assim: não me deixes mentir, né? Deus ele vai falar que Deus é verdade. Então ele fala: olha, não me deixe mentir para mim não desagradar a Deus, e nem ficar nem muito rico e nem muito pobre. Somente me dá o alimento que eu preciso para viver. Porque se eu tiver mais que o necessário, poderei me esquecer de ti. E se eu ficar pobre, poderei roubar, e assim envergonharei o teu nome. Esse é um dos princípios, irmãos, cristão. Eu poderia dizer para mim, para você, que essa oração de Agur, para mim, é um dos melhores princípios que se pode passar, principalmente do Novo Testamento para cá. Por quê? Porque na caminhada com Cristo,
nós vamos ter tribulação, nós vamos ter problemas, nós vamos poder ter dificuldades, mas se eu e você entender que independente do que nós passamos, nós precisamos de Deus, independente do que nós passamos, nós não podemos envergonhar o nome de Deus. E aí, se você que está anotando, você pode destacar os 2 principais princípios de Provérbios capítulo 30, seria isso. Eu tenho que lembrar que eu preciso de Deus. Eu preciso dele, não importa a circunstância. Não importa se eu tenho 1 centavo na conta ou se eu tenho 1 milhão. Eu preciso de Deus. Não é Ele que precisa de nós, irmãos. É eu que preciso dele. Temos que lembrar que numa situação muito feliz, né, você tem tudo aquilo que um homem pode desejar nessa terra. Você se casou, você tem filhos, você tem uma casa grande, você tem dinheiro, você tem carros. Não importa, você precisa de Deus. Se você não tem nada, você precisa de Deus. Se você tem alguma coisa, você precisa de Deus. A Bíblia sempre vai deixar bem claro, esse reino não é nosso. Essa vida, essa carne, ela volta para o pó, ela se acaba, mas existe uma esperança de vida eterna com Cristo. Então eu preciso dele. Eu preciso para alcançar essa vida eterna. E o segundo princípio, ele vai dizer assim, e eu não posso, né, envergonhar o teu nome. Eu e você temos que lembrar, eu tenho que temer ao Senhor, respeitar a Deus. Eu não posso envergonhar o nome dele. Independente se eu estou sozinha ou se tem 10.000 pessoas me assistindo. Eu não posso envergonhar a Deus, eu não posso me envergonhar de chegar na presença de Deus. Aí eu vou compartilhar algo muito pessoal com vocês, que pra mim, né, é uma das maiores dificuldades que vem biblicamente desde Adão e Eva. É quando nós pecamos, nós nos escondemos de Deus. Esse envergonhar aqui é por quê? Porque quando nós pecamos, nós fazemos coisas erradas diante de Deus, nós sabemos que estamos errados, porque o pecado, nós sentimos que algo está fora do lugar, irmãos. Quando eu e você estamos em pecado, algo, né, é quebrado aqui dentro, um vazio toma conta. Por mais que a pessoa tente se distrair, tente ficar o dia todo no celular, tente viajar, não tem lugar no mundo que faça eu e você se esconder desse vazio. E aí, quando, num dos momentos mais difíceis da minha vida, que foi quando eu me afastei da presença de Deus, nós sentimos esse peso da vergonha, né? É por isso que é importante, irmãos, eu e você ter uma vida com Deus de oração, você acordar e orar, você ir deitar e orar, porque no final do dia você tem que ter essa força de falar, Senhor, perdoa os meus pecados, Pai. Eu não posso deixar que a vergonha de ter errado, a vergonha de ter falhado, me afaste da tua presença. Eu não posso me esquecer que eu preciso de ti nenhum dia. Porque, irmãos, qual é a garantia que nós temos? Que nós vamos fechar os olhos para dormir, nós vamos estar aqui amanhã acordados. Né? É um dos princípios, assim, não dormir brigado com ninguém, né? Não dormir brigado com ninguém. E não dormir sem pedir perdão a Deus pelos seus erros, pelos seus pecados. Porque a Gur vai destacar para mim e para você a soberania de Deus e a oração mais magnífica do fundo da alma. Senhor, eu reconheço que eu não posso mentir. Não é porque, irmãos, você não deve mentir porque você não tem oportunidade, ou você não deve mentir porque não tem coisas que as pessoas falam assim, não, mentir, mas eu tenho uma justificativa para isso. É porque o mentir, irmãos, você pode estar mentindo para uma pessoa. A pastora Nayara pode chegar aqui e me perguntar assim, você fez a live hoje? E eu falar assim, não fiz a live hoje. Eu posso até tentar mentir para a pastora Nayara. Ela pode até acreditar, irmãos, durante anos, talvez nunca descobrir. Mas se eu estou mentindo para alguém, eu estou mentindo acima de tudo para Deus. Então, um dos princípios de mentira, do que é mentira, né, que ele vem falando, nossa, Senhor, não me deixa ser mentiroso. Não me deixa ser mentiroso, por quê? Porque eu posso até enganar o meu irmão, mas eu sei que eu não estou enganando a Deus. E isso é a essência da minha vida e da sua vida como cristão. Eu entender que a maior mentira não é para o outro e não é para mim, é para Deus. A maior necessidade que eu tenho é de Deus. E a maior dificuldade que eu tenho é não envergonhar Deus. Então ele continua com outros provérbios, que ele vai falar assim,
do 10 até o 17, né? Advertências contra a arrogância e o desprezo. Ele vai dizer assim: nunca fale mal de um empregado ao patrão dele, para que você não seja amaldiçoado, nem sofra por isso. 11. Há pessoas que amaldiçoam o próprio pai e são ingratas com a própria mãe. 12. Há pessoas que pensam que são puras, mas a sua sujeira ainda não foi lavada. 13. Há pessoas que são tão orgulhosas que olham os outros com desprezo. 14. Há pessoas que ganham a vida explorando sem dó e nem piedade os pobres e os necessitados. 15. A sanguessuga tem 2 filhas e as 2 se chamam Me Dá e Me Dá. Há 4 coisas que nunca estão satisfeitas: o mundo dos mortos, a mulher sem filhos, a terra seca que precisa sempre de chuva e o fogo de um incêndio. E aí por último ele vai falar: quem caçoa do seu pai ou despreza sua mãe, quando ela fica velha, será comido pelos urubus ou terá os olhos arrancados pelos corvos. É interessante, né, que aqui do 10 até 17 ele faz vários comparativos, né? Vou destacar aqui alguns. Nunca fale mal de um empregado, né? Aqui eu vou colocar num geral, né? Nunca fale mal de alguém, né? Para que você não seja amaldiçoado. Porque aquela pessoa, irmãos, que tá falando mal de mim, ou tá falando mal de você, ela fala mal de toda e qualquer pessoa. Ela é uma pessoa que não guarda segredos. É uma pessoa que não ajuda o outro a levantar. Se ele fala mal, ele não tem misericórdia, ele não tem, né, o zelo pela pessoa. E aí ele vai falar, olha, vou destacar aqui o 12. Há pessoas que pensam que são puras, mas a sua sujeira ainda não foi lavada. É um comparativo, né? Provérbios ele vem trazendo muitos comparativos para mim, para você, para a gente ter um entendimento melhor, né? Um ditado. Num geral, há pessoas que elas se julgam muito santas, muito puras. Você acha que tá brotando até a asa de anjo nela, irmãos. Você tem um respeito por aquela pessoa. E aí eu não vou colocar só cargos eclesiásticos aqui, né? Pastores, apóstolos, bispos, papas. Eu vou colocar num geral toda e qualquer pessoa, né? Às vezes você tem esse tipo de relacionamento com seu pai, com sua mãe. Às vezes você tem esse tipo de relacionamento com alguém do seu trabalho. Às vezes você tem esse tipo de relacionamento com o seu marido, com a sua esposa. Qual é a maior dificuldade disso, irmãos? Deus, ele não divide altar. Ou tá Deus no altar do seu coração, ou tá o inimigo. Quando eu e você pega uma pessoa para colocar ela como santa, como pura, como correta demais, como reta, como sem pecados, eu e você estamos pecando contra Deus. Por quê? Porque aquela pessoa ela só é pura enquanto os pecados dela não é revelado. É só porque não tá na manchete, não foi, né, não tá divulgado. Às vezes as pessoas que sabem dos pecados dela abafam para que a reputação não seja manchada, né? É uma das dificuldades que hoje a igreja tem muito de tornar falho e humano os servos e servas de Deus. E isso, irmãos, é antibíblico. Isso é antibíblico. Porque a palavra de Deus ela vai dizer: todos pecaram. Ela vai dizer: Jesus Cristo foi o único que não teve pecados, por isso ele foi o Cordeiro que morreu pelos nossos pecados. Então, se isso é verdade, né? Paulo vai vir falando, discípulos, profetas, juízes, todos vão vir testemunhando de que são falhos, de que são errados, que são escravos, que são servos, que tem um espinho na carne, que tem dificuldades. Né? A gente cita muito aqui Pedro, vai querer arrancar a orelha do outro. Né? A gente vai ter Tomé querendo ver os buracos da mão de Jesus. A gente vai ter tantas situações na Bíblia de homens e mulheres de Deus, irmãos, que eram homens e mulheres de Deus de verdade, né? Abraão, Sara. Nós vamos ter mulheres também de Deus que eram mulheres de Deus, mas eram falhas, né? A gente vai ter aí muitas situações. E Deus em nenhum momento, irmãos, porque ele poderia pedir para escrever só a parte boa, né? Imagine se a Bíblia ela fosse, irmãos, transformada em só qualidades, em só coisas boas a respeito desses homens e dessas mulheres de Deus. Talvez eu e você hoje iria ler essa Bíblia só com coisas boas e nós iríamos nos sentir indignos de estar em Cristo, porque só houve pessoas boas na Bíblia.
Então, quando Deus ele mostra a falha dos humanos, ele mostra a falha dos profetas, ele mostra a falha dos discípulos, mesmo depois que Jesus Cristo veio, né, as pessoas continuam errando, continuam falhando, ele traz essa realidade para mim, para você, de que eu e você está no lugar certo quando a gente procura Jesus. Eu e você estamos no lugar certo quando nós, errados e falhos, estamos procurando Jesus. Então você que talvez se sentiu até aqui indigno, você se sentiu falho, você se sentiu não merecedor do amor de Cristo, você se sentiu aí descrente de que Deus chamava, né? Grandes situações da minha vida, irmãos, eu me lembro desde os 12 anos em diante, situações assim de choro extremo, sabe aquele choro que angustia a alma, né? Uma pessoa que está em depressão, que tem ansiedade, tem muito esse choro que angustia a alma, né? Eu me senti muitas das vezes dessa maneira que a Bíblia descreve, indigna, né? Tem um dos hinos da harpa, que foi um dos primeiros que eu aprendi a louvar, que ele diz assim: porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas aqui também te chama, pois deseja-te. E essa explicação, irmãos, a minha voz não é a mais bonita de todas, mas essa é uma das perguntas mais magníficas que essa oração ela traz, né? Por que Jesus me ama? Por que Jesus me quer? Por que Jesus te quer? Né? Quando nós temos, né, uma visão como esse versículo, acho que é o 14, né? Não, é o 12. Essa visão de que as pessoas elas são puras, a gente acaba, né, tendo essa impressão de por que Jesus vai me querer com todos esses erros, com todas essas falhas que eu tenho, né? Mas o evangelho verdadeiro, irmãos, a Bíblia, né, ela vai dizer para mim, para você, que ele te quer, apesar de todos os defeitos, apesar de toda falha, apesar de todos os erros da humanidade, apesar de ter crucificado ele na cruz, apesar de ter ido contra a palavra, né? O Antigo Testamento ele vai dizer muito isso, que as pessoas, por falta de sabedoria, por não guardar a palavra de Deus, os mandamentos, elas sofreriam. Hoje nós sofremos, por quê? Porque devido à sabedoria que nós temos, irmãos, e aí eu trago esse Provérbios aqui, que ele, né, fala assim: se eu tiver muito dinheiro, né, se o Senhor me der muito alimento para viver, se eu tiver mais que o necessário, eu acho que eu não preciso de ti. Eu trago esse versículo para a tecnologia. Se eu tiver muita tecnologia, se eu tiver muito dinheiro, se eu tiver muita inteligência humana, eu me esqueço que eu preciso de ti. Né? Algumas pregações hoje estão saindo dizendo bem assim: olha, nós não precisamos mais do Espírito Santo, porque tem GPS, entendeu? Você não precisa perguntar para onde você vai. Nós não precisamos do Espírito Santo porque tem um aplicativo de namoro, então você não precisa perguntar para o Espírito Santo se você vai casar, se você pode tomar essa decisão de namoro ou não. Nós temos aplicativos para tudo hoje, então nós não precisamos mais. Irmãos, essa mentalidade, esse capítulo de Provérbios 30, ele vai me dizer: olha, é uma arrogância humana. Por quê? Porque quanto mais inteligência nós temos, nós estamos descartando Deus, nós estamos nos afastando da presença de Deus. E aí ele vai criticar e ele vai dizer: há pessoas que são tão orgulhosas, tão soberbas, né, que vão olhar os outros com desprezo. E aí eu acho incrível essa percepção da Bíblia em relação à humanidade, em relação a nós, porque nós não só passamos a desprezar pessoas, como nós passamos a desprezar até mesmo Deus. O nosso orgulho de quem nós estamos nos tornando com a tecnologia está fazendo com que a gente despreze Deus. Está fazendo com que eu e você ache que não precisamos mais de Deus. E aí ele vai falar assim: olha, existem coisas que nunca estão satisfeitas, né? O mundo dos mortos nunca vai estar satisfeito. A mulher sem filhos nunca vai estar insatisfeita, né? O fogo nunca vai estar satisfeito no incêndio. E ele continua descrevendo assim, do versículo 18 até o 31. Há 4 coisas misteriosas que eu não consigo entender: a águia voando no céu, a cobra se arrastando nas pedras, o navio que encontra o seu caminho no mar e o amor entre um homem e uma mulher. Existem coisas, irmãos, na nossa vida que talvez a gente nunca saiba explicar,
né? Você não sabe explicar por que às vezes você começa a amar uma pessoa. Você não consegue explicar por que uma águia voa no céu. Você não consegue explicar por que o mar, né, o navio, ele vai de contra ao mar e vai. Mas você consegue, para Deus, né, você consegue pedir discernimento e sabedoria. Esse é um dos princípios mais valiosos que eu e você tem que ter. Discernimento. Versículo 20. Uma esposa infiel age assim: comete adultério, toma um banho e depois diz: não fiz nada de errado. 21. Há 4 coisas que a terra não pode tolerar: o escravo que se torna rei, o tolo que tem para comer tudo o que quer, a mulher de mau gênio que arranja casamento e a escrava que toma lugar da sua senhora. Tudo isso aqui, irmãos, ele vem trazendo a arrogância, ele vem trazendo o orgulho que o ser humano tem, a injustiça, o desprezo, né? Então ele vai nos dando comparativos, né? Já viu aquela pessoa que era pobre e de repente ela ficou milionária, né? Ela fica com uma arrogância, né? O tolo, quando ele não tem nada para comer e aí ele começa a ter muita comida, ele come parecendo um desesperado. E aí no 24 ele vai dizer: no mundo há 4 animais que são pequenos, mas muito espertos: as formigas que são fracas, mas ajuntam sua comida no verão; os coelhos selvagens que também não são fortes, mas fazem suas casas nas pedras; os gafanhotos que não têm rei, mas avançam em bandos; e as lagartixas que qualquer um pode pegar com a mão, mas podem ser encontradas até nos palácios. Então ele vai nos dando exemplo, irmãos, que a formiga ela pode ser até fraca, mas ela é inteligente. Se eu e você, a gente pode até, irmãos, ser fraco, mas se eu e você temos sabedoria vinda da parte de Deus, nós temos um diferencial. Nós podemos não ser fortes, mas nós somos fortes em Deus, né? Deus, ele nos faz forte, né? Nós podemos até ter dificuldades sozinho, né? Aqui no comparativo do gafanhoto, mas a Bíblia vai dizer que eu e você não devemos andar só, nós devemos andar com outras pessoas, porque se a gente cair, né, tem alguém para nos ajudar a levantar. E aí ele vai continuar com os comparativos. Há 4 seres vivos que quando caminham causam olhares de admiração: o leão, o mais forte de todos os animais, que não tem medo de nada; o bode, o galo que anda de peito erguido; e um rei diante do seu povo, né? Então ele vai dizer aqui a respeito dos status, né? A mania que eu e você temos de achar que uma placa, uma carteirinha, um diploma, alguma coisa faz eu e você ser melhor do que alguém. Então ele vai destacando, né, aqueles que causam, às vezes, um olhar de admiração, porque realmente a pessoa se destaca por méritos. Às vezes é um olhar de admiração e às vezes até de inveja, né? E aí ele vai dizer: se você tem sido bastante tolo para ser orgulhoso e planejar o mal, então pare e pense. Bater o leite dá manteiga, pancada no nariz faz sair sangue, mas provocar a raiva dá briga. Então ele vai te dar exemplos aqui de consequências. Não adianta eu querer fazer algo, provocar raiva, né? Ó, fulano vai chegar aqui, eu vou falar mesmo, entendeu? Eu vou cutucar, eu vou falar até a pessoa sair do sério. Aquilo ali vai dar briga. Então, nós devemos ter a sabedoria vinda da parte de Deus, né? Não tem como eu colher outra coisa. Se eu plantar o mal, eu colho o mal. Se eu plantar o bem, eu vou colher o bem. Não tem como colher outra coisa diferente. Mas esse capítulo, irmãos, ele é muito bom, mas eu vou trazer um destaque, né, para essa oração, né? Nós vamos finalizar o estudo de hoje com essa oração. Vamos ler juntos, eu vou ler junto com vocês de novo, do 7 ao 9, que diz assim: eu te peço, ó Deus, que me dê 2 coisas antes de eu morrer. Não me deixes mentir e não me deixes ficar nem rico e nem pobre. Dá somente o alimento que preciso para viver, porque se eu tiver mais do que necessário, poderei dizer que não preciso de ti. E se eu ficar pobre, poderei roubar e envergonhar o teu nome. Eu quero orar por você hoje, que depois de todos esses estudos de provérbios, né? Se você não assistiu todos, lá no YouTube tem do 1 até o 29. Sempre que a gente termina a live eu baixo, né, e coloco lá no YouTube pra vocês. A gente não tem muitas edições, irmão, porque o foco não é eu, não é a pastora Nayara, o foco é a Bíblia, é a palavra de Deus. E aí eu quero
destacar isso. Depois de todas as reflexões que nós fizemos em Provérbios, sobre o justo, sobre o tolo, sobre os ditados populares, os ensinos, né, para pais, para filhos, os ensinos para obreiro da casa de Deus, os ensinos para as mulheres, para os homens. Provérbios, ele vai nos ensinando, nos moldando o nosso caráter, num total, no geral. E aí, se de todos esses provérbios você quiser destacar algo essencial para você começar a ser uma pessoa que tem sabedoria vinda da parte de Deus, uma pessoa que quer ter prudência na sua vida, eu destacaria esses 2 pedidos dele. De você não mentir, em hipótese nenhuma, você não mentir, não existe mentira justificável. E de você ter uma vida, independente se as coisas vão muito bem. Aqui eu não vou entrar na questão de requisito de dinheiro. Não importa se você tem muito dinheiro ou se você tem pouco dinheiro. Mas que você não se esqueça de que você precisa de Deus e de que tudo que você fizer, você pode alegrar Deus ou você pode envergonhar Deus. E aí que o Espírito Santo possa trabalhar no seu e no meu coração hoje, né, de arrependimento. De todas as coisas que nós fizemos antes de saber desse livro de Provérbios, antes de ter esse entendimento de arrependimento, antes de entender tudo que Deus odeia, antes de entender o que Deus ama, antes de entender que precisamos ter responsabilidade com os nossos filhos, precisamos andar com os nossos filhos no caminho. Não esqueça de sentar com o seu filho, de ler a Bíblia com ele, de orar com ele, de estar com a sua família, de estar com Deus acima de todas as coisas. Não se esqueça de estar com o seu casamento, né, com a sua esposa, com o seu esposo. Né? Não se esqueça de restaurar a aliança. Se há problemas, se há dificuldades que você tem que resolver, sente, tenha uma conversa sincera, ore a Deus. Se é uma situação que você não sabe como fazer, peça sabedoria da parte de Deus para você resolver isso. Mas acima de tudo isso, Deus está acima de todas as coisas. O temor do Senhor está acima de todas as coisas. Eu não vou mentir porque eu sei que Deus está vendo. Eu não vou odiar o outro, arrumar briga. Eu não vou bater, eu não vou gritar, porque eu sei que Deus está vendo. Se outrora eu fiz, outros tempos eu fiz, foi o velho homem. E hoje eu peço perdão pelos meus pecados. Se você nunca aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que você possa aceitar, que você possa fazer essa oração comigo, dizer o seu nome, eu aceito e o seu nome, Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, me arrependo dos meus pecados, que o Senhor possa lavar a minha vida com o seu sangue, né? Se você quebrou a aliança em algum momento, que você possa pedir para Deus restaurar a sua aliança, mudar o seu caminho. Se você estava fazendo as coisas no automático para agradar pessoas, para bater ponto na igreja, para contar quantas ceias você foi, quantos cultos você foi, para tirar foto, para filmar, que hoje você possa entender que o Evangelho é muito mais do que isso. É um relacionamento com Deus. Que você possa se arrepender todas as vezes que você fez a obra de Deus por fazer, sem sinceridade no coração. Eu acho que essa é uma das maiores mentiras que eu e você pode contar. Não é a mentira falada, não é a mentira que sai da nossa boca. É a mentira do nosso coração diante de Deus. Às vezes você não mente por palavras, você fala assim, Bárbara, mas eu não minto não, sou uma obreira da casa do Senhor. Nunca menti, fala a verdade, até quando eu tenho que arrumar uma briga, fala a verdade, eu compro uma briga, entendeu? Mas às vezes o seu coração está mentindo diante de Deus. Você não está vivendo uma vida de felicidade, né? Você tem coisas, você tem pessoas, você tem casa, mas o seu coração é triste, falta algo, falta Jesus. Que hoje possa haver essa verdade. Deus, ele é verdade. Quando ele entra no meu e no seu coração, o meu coração e o seu é sincero diante de Deus. Então busque hoje a sinceridade. Pai, quantos anos eu não sou sincero contigo? A minha boca te louva, mas o meu coração está cheio de mentiras. A minha boca prega palavras, prega no púlpito, mas o meu coração está cheio de mentiras. A minha boca fala a verdade, fala todos os provérbios citados e recitados palavra por palavra, mas o meu coração está cheio de mentiras.
tá cheio de mentira nos meus atos, tá cheio de mentiras no meu comportamento, tá cheio de mentiras nos meus pensamentos. E Deus, ele não tá aqui, irmãos, pra ter eu e você pela metade. Então eu vou encerrar, né, fazendo essa oração, e que você não só ouça a minha oração, mas que o seu coração seja uma oração nesse momento. Abra sua boca, ore, né? Se você estiver num local público, não puder orar, ore em pensamento, ore no seu coração. Eu tenho certeza que Deus vai ouvir o seu coração, se ele estiver sendo sincero com Deus, tá certo? Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, obrigado pela tua graça e pela tua misericórdia. Pai, olha o tanto que nós somos insignificantes, Pai. Neste mês de janeiro nós entramos, Pai, nesses estudos com a arrogância e com o orgulho, Pai, de que faríamos a lista do nosso ano, que estaríamos planejando, Pai, cada passo, cada momento. Mas a tua palavra vai dizer que nós podemos fazer planos, mas que a última palavra vem do Senhor. Pai, olha quantas vezes nós entramos nesse mês de janeiro, nesses estudos, e achamos que não estávamos fazendo nada contra Ti, Pai. Muito puro, muito santos, muito verdadeiros. Mas o Senhor se revela através da Sua palavra e nos revela quem nós somos. Nos revelou, meu Deus e meu Pai, comportamentos errados, adultérios em pensamento, adultérios em atitude. Nos revelou, meu Deus e meu Pai, mentiras que nós não falávamos com a boca, mas que o nosso coração proclamava contra Ti. O Senhor nos mostrou, Pai, as nossas falhas, ao, meu Deus e meu Pai, deixar de cuidar dos nossos filhos, que são herança do Senhor, são presentes que o Senhor nos deu. O Senhor se revelou através da Sua palavra para nos mostrar tudo aquilo que o Senhor odeia, o soberbo, o arrogante, a mentira, a falsidade, os mexericos, e tudo aquilo que o Senhor ama. Tudo aquilo, meu Deus e meu Pai, que o Senhor pede que nós venhamos ter a sabedoria, a prudência, o cuidado no falar, o pensar antes de falar. Ah, Senhor, olha tantas coisas que o Senhor nos ensinou. Mas de todas elas, Pai, a maior de todas que nós queremos hoje, Pai, é o arrependimento. O arrependimento das nossas almas, de entender, Pai, que não somos nada diante da Tua presença, diante da Tua sabedoria, diante do Teu entendimento, diante do Teu poder, diante de tudo que o Senhor é, foi e sempre será, Pai. Ah, Jesus, entramos, Pai, nesse mês de janeiro sem lembrar do primeiro amor, sem lembrar que o Senhor morreu naquela cruz por nós, sem lembrar, meu Deus e meu Pai, do Teu sacrifício que foi feito enquanto éramos pecadores. O Senhor não se sacrificou por quando nós pedimos já perdão e estávamos já mudando as nossas atitudes, não, Pai. O Senhor morreu por nós na cruz e se revelou quando nós não merecíamos, Pai. E aí nós acabamos nos esquecendo e voltando como um cão que lambe o próprio vômito. Nós nos enchemos de moralidade, de perfeição, de santificação nossa, Pai. Vestimos roupas bonitas, nos arrumamos os templos, Pai, para apenas, Pai, fingir que estamos Te cultuando, batendo um ponto, Pai. Transformamos os templos, Pai, em trabalhos administrativos que serviu apenas para bater o ponto. Pai, o Senhor nos lembrou nesse mês de janeiro, Pai, que a comunhão em Cristo não é bater ponto, é cultuar o Teu nome, é glorificar as Tuas maravilhas, é orar em casa, é ter relacionamento contigo, é meditar na Tua palavra dia e noite, é guardar os Teus mandamentos no nosso coração, mas principalmente, Pai, é buscar a Tua presença. Por isso, Espírito Santo, nós queremos a Tua presença, nós queremos Te conhecer verdadeiramente. Se porventura alguém, Senhor, nesta live, em qualquer lugar desse mundo, que não conhece a Tua presença, que o Senhor possa, Pai, se revelar àqueles que têm sede de Ti, aqueles que querem Te conhecer, aqueles que querem, meu Deus e meu Pai, sentir a Tua presença verdadeiramente. Pai, aceita essa pessoa, Pai. Escreve o nome dela no livro da vida. Perdoa os pecados, lava a alma dela com Teu sangue. Bota o Teu sinal, Pai, na vida dela, na minha vida, nas nossas vidas, para que nunca mais nós venhamos nos desviar, Pai, de Ti. Se porventura ela quebrou a aliança contigo, Pai, se ela se esqueceu desse primeiro amor, se ela não teve, meu Deus e meu Pai, o conhecimento, a sabedoria, se ela pecou, Pai, por falta de conhecimento, por não saber, Pai, que hoje o Senhor possa restaurar a aliança e que ela possa, meu Deus e meu Pai, entender a Tua palavra de maneira diferente. Levanta ela, Pai, para que nunca mais ela se desvie dos Teus caminhos. Pai, cura a alma abatida.
Cura, Pai, os buracos, Pai, que tem no nosso peito do tamanho, Pai, do Senhor. Essa pessoa que talvez nunca foi feliz, nunca sempre se sentiu só, sempre achou que não era digna do Teu amor. Pai, que hoje ela sinta o Teu amor, que ela sinta, meu Deus, a Tua presença. Assim como o Senhor fez comigo, Pai, o Senhor preencheu o buraco vazio que tinha no meu peito. E por isso eu te louvo, Pai, eu te engrandeço e eu te glorifico. Porque a Tua graça e a Tua misericórdia, porque nós não merecemos, Pai. E nunca vamos merecer. Mas o Senhor fez e faz isso todos os dias. Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos sustentou nesse mês de janeiro. O Senhor cuidou de nós, segurou na nossa mão e nos ajudou a caminhar, Pai, para chegar até aqui. Continua, Pai, a Tua boa obra em nós, porque não podemos nos esquecer que precisamos de Ti. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Eu espero que essa palavra tenha edificado o seu coração, da mesma maneira que edificou o meu. Eu saio desse mês de janeiro, nós ainda temos amanhã o dia 31, mas desde já eu saio desse mês de janeiro com uma saudade, irmãos, de vigília, de pessoas de oração, uma saudade de sentir o derramado do Espírito Santo na sua igreja, na sua casa, que você possa buscar isso, para que você tenha o derramado do Espírito Santo na sua casa, na sua igreja, no seu corpo de obreiros, no seu grupo de estudo, aonde você clamar a presença do Espírito Santo. Que da mesma maneira que eu senti essa saudade, que você também possa sentir, tá bom? Que você também possa sentir essa necessidade de buscar a Deus. E amanhã nós temos o encerramento de Provérbios com capítulo 31. Eu quero te fazer um pedido, como eu fiz no início da live. Compartilhe a live de amanhã, chame os seus amigos, chame os homens para assistir. Essa live é um ensinamento muito bom para os homens e aí as mulheres também que quiserem participar. Mas traga pelo menos 2, 3 pessoas que você puder compartilhar essa palavra. E que Deus te abençoe. Até amanhã.